Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu tenho falado a respeito da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, dos seus bastidores. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E eu tenho falado que o problema da Igreja Universal do Reino de Deus está na cúpula, ou seja, cúpula são os líderes, Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Roberto Mause, e eu intitulo cúpula aqueles bispos que têm os seus nomes nas empresas, que são empresários. E eu tenho dito, ou eles são milionários, ou então eles são laranjas, porque eles tentam passar uma imagem para as pessoas que não têm nada, mas eles têm sim. Ou então eles são laranjas. Bom, mas o assunto de hoje é para dizer para você que a cúpula é que dá as ordens. Por exemplo, eu vou falar aqui para você de algumas reuniões que aconteceram esta semana. E você veja que os pastores, eles ficam engessados, ou seja, eles têm que obedecer aquilo que é passado para eles. Então tudo aquilo que eles fazem com a orientação da cúpula da igreja, e quando alguma coisa sai errada, então a cúpula tira o seu corpo fora e diz que foi o pastor. Olha só, vamos lá. Reunião de estaduais que aconteceu no dia 19. Dia 19 foi essa semana, na segunda-feira. Então aconteceu uma reunião de regionais, aliás, estaduais, cada bispo que toma conta de um estado. Então diz assim: atenção, senhores regionais, levantar nomes de pastores solteiros que tomam conta de igreja, que namoram há mais de 2 anos para liberar a novena. O que é liberar a novena? Os pastores só casam com autorização da cúpula da igreja, os auxiliares. Eles só namoram aquelas pessoas que a cúpula da igreja, ela autoriza. E novena é quando a moça que vai casar, ela vai ficar, por exemplo, trabalhando na casa de um regional ou de um estadual durante um determinado tempo, para ver se ela é ou não aprovada. Então ela tem que ficar ali, sabe, fazendo as coisas na casa da regional, muitas vezes lavando, passando, arrumando a casa. E aí a esposa do regional, dependendo daquilo que ela vê naquela jovem, vai dizer pode ou não pode casar. Então por isso que eles falam novena. Levantar ficha de pastores, casados ou solteiros, que estão no interior há mais de 5 anos e cresceram o quê? Financeiramente, virão para a capital. Então eles vão trazer para a capital aqueles pastores que estão no interior com mais de 5 anos, que cresceram financeiramente. Porque a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela libera o casamento, ela transfere o pastor, promove o pastor de acordo com o crescimento financeiro.
Outubro, livro da Dona Esther, passar para os pastores. Então, vai começar a venda de livros da Dona Esther. Inclusive, eu recebi relatos de obreiros e obreiras que estão recebendo 4 envelopes. 2 envelopes, para colocar o valor do livro e levar no dia 2 de outubro, me parece. Me parece que cada livro é R$40, me parece. Mas eu tenho essa informação. Aí fala assim, política. Então, você veja que a orientação vem da cúpula. Todos os nossos candidatos têm que entrar. Todos. Não tem desculpa. Cada bloco levantar os nomes das igrejas onde o candidato não entrou. Porque é o seguinte, eles vão analisar o seguinte, se o candidato a vereador não entrou, ou seja, não foi eleito, a culpa será dos pastores. E os pastores serão trocados, os pastores serão removidos. Quinta-feira, reunião com todos os solteiros no Brás, 8h30. Então acredito que aconteceu hoje uma reunião com todos os solteiros às 8h30 no Brás. Bispo Cucato, Campinas. Bispo Darlan foi para João Dias, está na João Dias. Veja se isso não é verdade. Bispo Rodrigo Botelho, Itaquera. Bispo Guaraci, João Dias. Bispo Alexandre Mendes, Templo. Então bota aqui, Deus abençoe a todos. Muito bem. Aí, agora é o seguinte, você que chegar domingo, agora na Igreja Universal do Reino de Deus, eu já tenho aqui o que eles vão fazer. Porque já fizeram também uma reunião e já passaram para os pastores. Talvez possam até mudar por causa do vídeo. Mas o que eles vão fazer domingo, agora dia 25? Domingo, dia 25, para 2 e 9 de outubro. Principalmente para o dia 9. Então, domingo agora, dia 25, os pastores já vão trabalhar para o dia 2 e vão trabalhar para o dia 9. Vamos ver o que eles vão trabalhar. João 12, versículo 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aí vem agora a explicação, a interpretação deles para essa passagem. Este é o Espírito. A exemplo de Maria e tantos outros que temos na Bíblia, o personagem de outubro é o Bispo Macedo. Então, um personagem vai ser o Bispo Macedo. Ele foi desprezado na família, na igreja que era membro. Ele foi indicado pelo governador do Rio de Janeiro na época para trabalhar na loteria. E mesmo assim ele foi colocado como office boy. Várias vezes foi dito que ele não tinha chamado. Mas o bispo tomou a decisão de investir no sagrado. Investir no sagrado. Vamos pegar o testemunho de pessoas que, além de não tocar no sagrado, decidiram investir no sagrado. O bispo decidiu pegar todo o tempo que ele tinha de trabalho e investir no sagrado. O nome do bispo será sempre lembrado pelo que ele fez, como aquela mulher
que investiu em Jesus, no sagrado. Então o sagrado investiu em Jesus. O nome do bispo é lembrado na África, na Europa, na Ásia e em todos os países menores e maiores. Duvido que não tenha um pastor nosso em qualquer canto desse mundo que não fale, que não lembre do bispo Macedo na sua pregação. Tudo pode. O bispo decidiu, ou tudo pôde, o bispo decidiu investir no sagrado. Hoje, a palavra dízimo ficou muito vulgarizada, mas a palavra sagrado é diferente. Então, em vez deles falarem, lembra que depois da Fogueira Santa eu falei que eles iam começar a usar o termo primícias para os dízimos? Agora eles vão começar a usar o termo sagrado para os dízimos. Então ele diz assim: vamos colocar na mente do povo a consciência do sagrado. Não se engane, o nosso povo não tem sido fiel como deveria. A gente despertando as pessoas para o sagrado, elas não vão mais tocar no alforje sagrado. Vamos dar um alforje, assim como Deus confiou um alforje em nossas mãos, que é onde as pessoas colocam seus dízimos, ofertas, e nós não tocamos no sagrado. Agora Deus vai confiar nas mãos dela. São 39 anos que a igreja vem vencendo quantas lutas, quantos problemas, quantas crises já tivemos no Brasil. Mas quando foi que a gente deixou de crescer? Qual é o segredo? A gente não toca no sagrado e investe no sagrado. Esse mesmo alforje, a partir de agora, estará à sua disposição. E assim como todo dinheiro que chega no nosso alforje, ele multiplica, todo dinheiro que chegar no seu alforje também vai multiplicar. Você vai crescer como a gente, vai multiplicar como a gente, vai ter o mesmo poder de compra que a gente tem tido. Eu pergunto, será que isso é verdade mesmo? Você participou da Fogueira Santa de Israel, veio a Fogueira Santa, uma outra Fogueira Santa disfarçada nas muralhas de Jericó. Agora eles já estão planejando dar envelope para vocês, alforje, e diz aqui, vou continuar lendo. Está escrito em 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? É só a pessoa ter essa consciência de não tocar e investir no sagrado. O diabo espiritualiza as coisas dele, como trabalho, bruxaria, etc. E ele quer fazer o que é sagrado se tornar comercial. Vamos fazer um alforje e ela vai trazer o DZ e a OF. Então DZ é dízimo e OF é oferta. Judas, com as mãos que ele tocou no alforje, ele se enforcou. Por que tem muita gente enforcada nos problemas? Porque ela toca no sagrado. Vamos pegar testemunhos de pessoas. Depois que a pessoa passou a investir no sagrado, a vida dela mudou. Tocar no sagrado é dízimo. Investir no sagrado é oferta. Então você veja que toda interpretação que se faz da Bíblia é para os dízimos e as ofertas. Nunca para a salvação.
para a libertação, para o cuidado das pessoas. Não. Toda interpretação é voltada para os dízimos e as ofertas, para arrancar mais dinheiro do povo. Você que tem ido à Igreja Universal do Reino de Deus, veja se não é exatamente isso que tem acontecido. Eu falo porque eu vivi aí dentro dessa instituição. Continuar. Aí ele fala aqui dos carros que ainda não venderam, da Fogueira Santa, muitos carros que ainda não venderam. Senhores, boa noite. Precisamos estender nossa lista de contatos para a compra de carros e motos. Se puder, divulgue entre os vossos contatos grupos, sem mencionar nomes ou instituição. Temos que vender tudo urgentemente. Então estão querendo vender urgentemente. Teve uma outra reunião de regionais ainda essa semana, que fala mais da política, que diz assim: não pode panfletar de uniforme, nem camisa de grupos. Cuidado com o que fala interno. Não pode faltar no altar ou falar no altar. O trabalho intenso vai ser com os menores, ou seja, eles vão trabalhar com os menores de idade, principalmente aqueles que têm 16 anos, para irem votar, para motivá-los a votar nos candidatos apoiados pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Vigilância com o material na igreja. Carreata sem carro da igreja. Tem que ser adesivado. 5 carros no máximo particular. Não pode ter ceder do bispo Crivella na igreja. Orientar que a igreja não tem material e não é comitê. Esses 2 sábados vai ser toda a força. Tem que estar documentado os carros de som. Aí fala aqui Robinho, entre aspas, não sei quem é, né, entre parentes, melhor dizendo. Nas reuniões de grupos não pode usar telefone. Então eles estão agora usando táticas para que as pessoas não entrem com telefone, porque as pessoas estão gravando, né, os crimes eleitorais, os desmandos, o abuso de autoridade. Não pode ficar no escritório, principalmente se não tiver auxiliar. Material nas bolsas também dá problema. Tudo material de campanha eleitoral. Levantar pessoas que façam denúncia. Separar 2 de cada região, obreiro de confiança, mandar para a nave auxiliar na catedral. Eu não sei se aqui eles estão levantando pessoas, 2 de cada região, para fazer denúncias a respeito de outros candidatos. Eu acredito que seja isso. Porque essa é uma tática corrente da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Usar os membros, os jovens, para denunciar outras pessoas, para denunciar Facebook, YouTube, para processar outras pessoas. Eles não fazem, mas eles mandam fazer. Orientação dos advogados do partido. Separar 10 pessoas. Então, orientação dos advogados do partido, PRB. Separar 10 pessoas e ver alimentação e passagem. Zona Oeste, domingo 15 horas. Benfica, sábado 10 horas. Quinta, reunião de pastor e esposa, 10 horas. O BM frisa a importância da família. Muitos não têm referência de família. Os estaduais e regionais, pelo menos uma vez por mês, fazer a palestra na terapia do amor. Solteiro não pode fazer a terapia. A partir do domingo, dia 9, todos os regionais e líderes de bloco farão 18 horas. Será o estudo
do Apocalipse, o BM vai fazer a primeira. Será confirmado se se fará toda. Vamos fazer de 18 às 18h30. E vai entrar o bispo Renato Cardoso no templo até às 19 horas. Palestra dos filhos. Depois o pastor retorna. Aí fala aqui do dízimo, que vai ser trabalhado do dia... o dízimo vai ser para o dia 2 e 9. Então acho que eles vão trabalhar para os 2 dias. Aí fala de novo das eleições, né? Dia 2 eleição, Santa Ceia, convite de casamento. Dificilmente se rejeita um convite. Palavra do rei que manda o servo chamar os moradores. Nenhum servo vai chegar de mãos vazias. Então, são aqui resumos das reuniões que aconteceram esta semana na Igreja Universal do Reino de Deus. E mais uma vez você pode observar, eles estão usando membros, jovens, obreiros, grupos para a campanha política. Eles pegam a Bíblia e tudo que eles interpretam é para as pessoas darem mais ofertas e dízimos. Então veja, o problema está na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E a cúpula vai passando a ordem, aí os pastores vão massacrando quem está na base da pirâmide. Olha, se você gostou do vídeo, você compartilhe com os amigos, com os familiares. E se você quiser, nos mande também o seu relato, entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. Ou através do nosso e-mail, que é alfredopefilho@me.com. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.